Muito bem, lição número 13, a parte de quarta-feira, o apóstolo Paulo orientando a igreja dos Hebreus sobre a questão das doutrinas falsas. Tomem cuidado com as doutrinas falsas, coloquem a verdade no coração. Era o ensino do apóstolo Paulo para as pessoas estarem atentas a não perderem de vista a verdade do evangelho. Muito mais do que nós imaginamos, existem pessoas que estão muito preocupadas com as doutrinas da igreja. Há pessoas que ficam assim, cavando, tentando achar, inclusive, erros nas doutrinas da igreja, ou tem aquelas pessoas que gostam das doutrinas e estudam para estarem assim, aprimorando o seu conhecimento. Logicamente que isso é bom porque isso vai fundamentar a pessoa na doutrina, na verdade, para que a pessoa não seja enganada por qualquer vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo. Vocês têm que tomar cuidado para vocês não serem levados por qualquer vento de doutrina. E no tempo do apóstolo Paulo havia esse detalhe. A pessoa acreditava no evangelho, mas chegava uma outra pessoa com uma outra coisa assim diferente, uma doutrina estranha, e a pessoa largava o evangelho e ia atrás daquele mestre, tentando assim filosofar ou achar assim aquilo que parecia ser melhor. O apóstolo Paulo recomenda, e Deus nos recomenda que nós façamos da verdade sim uma âncora segura para a nossa alma. Por isso, hoje em dia, nós temos que estar preocupados com a verdade, para que nós não sejamos enganados. É muito importante não ser enganado. Já pensou você seguir uma vida inteira, assim, aquilo que é ensinado, e no final descobrir que você está errado, ou a doutrina está errada? Seria uma catástrofe. Seria algo assim trágico para a vida espiritual. Lembra-se de Jim Jones, 1976, 200 pessoas mortas num acampamento, porque ele levou as pessoas a crer que se as pessoas se matassem, já teria entrada no céu. Uma coisa absurda. Eu tive um amigo que largou tudo aqui em São Paulo para ir para Goiás, porque ele acreditava que existia uma nave espacial que viria buscar os escolhidos, e então todos tinham que estar preparados num lugar em Goiás, estratégico, estudado por eles. Largou tudo, ele mais milhares de pessoas estão até hoje esperando a nave espacial. Não chegou até agora. Então, é preciso ter muito cuidado com a questão das doutrinas que são ensinadas por aí, tá? Deus, ele quer que nós sejamos inteligentes ao ponto de descobrirmos que aquilo que estamos estudando é verdadeiro. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, os de Tessalônica eram mais nobres do que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam cada dia para ver se realmente era dessa forma que estava sendo ensinado. Então temos que ser assim pessoas ativas e assim fundamentadas na palavra de Deus. Ellen White, no livro Evangelismo, na página 610, ela escreve o seguinte: as falsas doutrinas frequentemente repetidas parecem tão falsamente convidativas hoje, como pareceu o fruto da árvore proibida no jardim do Éden. O fruto era muito belo e aparentemente desejável para comer. Por meio de falsas doutrinas, muitas almas já foram destruídas. Outro dia eu vi um pastor e uma pastora assim, na televisão dizendo assim: nós temos a doutrina do corpo de Cristo. Então Cristo nos ungiu. Nós somos ungidos. Inclusive, alguns pastores ungiram os nossos pulmões. E nós vamos soprar aqui balões com sopro divino. E vocês poderão estar adquirindo esses balões com sopro divino aqui na igreja. E deu o endereço da igreja. E eles então enchiam cada um uma bexiga, amarravam ali a ponta e a bexiga ficava cheia. E eles diziam assim: aqui está o sopro divino. Você vai adquirir o sopro divino. Nossos pulmões foram ungidos, então você vai pegar o sopro divino, vai na sua casa fazer um furo pequeno e vai deixar aqui esse ar que está aqui dentro cair sobre você. Você vai ser ungido pelo sopro divino. Por apenas R$500 cada balão, você leva o sopro divino para sua casa. Gente, eu achei aquilo impressionante. Como é que pode? E olha, a quantidade de pessoas que adquiriram, eu fiquei impressionado. Mais de 50 mil pessoas adquiriram o balão do sopro divino. Doutrinas que, olha, estranhas, como diz o apóstolo Paulo. Pergunta 4. Pelo conselho dado aos Hebreus, onde podemos encontrar graça e como nosso coração pode receber força e fé? Então o apóstolo Paulo recomendou que os hebreus tivessem o coração voltado para a graça, fortificado com fé e amor. Então, onde podemos encontrar essa graça? Hebreus capítulo 13, verso 9, ele recomenda o seguinte: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas,
porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram para aqueles que a eles se entregaram. Esse é um ponto que Paulo menciona. Você tem que fortificar o seu coração com a graça, e não com outra coisa, com doutrina estranha. Hebreus 12, verso 9. Além do que nós tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Nós não nos sujeitaremos muito mais ao Pai eterno para vivermos? Se nós nos sujeitamos aos nossos pais carnais, e com respeito a Deus, não vamos nos submeter a Ele para que nós possamos ter vida? Então, encontremos fortificação na pessoa de Deus. Hebreus 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança junto ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, Paulo diz aqui que a graça vem direto do trono de Deus. Então, esse trono de Deus nos fornece a graça divina, para que nós possamos ser fortificados na fé. Hebreus 6, versos 19 e 20. A esperança em Cristo é como uma âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então podemos encontrar graça na pessoa de Jesus como o nosso sumo sacerdote. Então, para a pergunta, pelo conselho dado aos Hebreus, onde podemos encontrar graça para fortificar a nossa fé? Resposta: podemos encontrar a graça no trono de Deus através de Jesus, que é nosso mediador, e nosso coração pode ser fortalecido através da fé em Jesus, que morreu por nós, por nos amar tanto. Aí está, então, uma resposta bem objetiva. Nós encontramos graça no trono de Deus, na verdade da palavra de Deus e em Jesus, o nosso intercessor. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a questão da aceitação de doutrinas falsas, ele fez um paralelo entre alimentar o coração com a graça e alimentar-se de comidas, assim que ele disse, muitos se entregaram a alimentos que não ajudaram em nada. Parece, provavelmente, que Paulo está dizendo, falando a respeito dos cristãos judaizantes. No tempo de Paulo, alguns judeus se tornaram cristãos, e eles se tornaram, críticos do apóstolo Paulo. Onde Paulo ia, eles iam atrás, e onde, havia pessoas que não eram judeus, aceitaram Jesus, eram chamados de gentios cristãos. Esses judaizantes, eles impunham uma pressão tão grande para os coitados dos gentios, que os gentios estavam ficando malucos. Porque eles queriam que os gentios, para se tornarem participantes da graça, tinham que seguir vários rituais de Moisés. Por exemplo, o ritual da purificação, tomar 7 banhos diários. Por exemplo, o ritual da circuncisão, tinham que ser circuncidados. E outros rituais que a religião judaica possui até hoje. Paulo brigou com eles, no bom sentido, e intimou-os a que não fizessem isso. Então, quando Paulo diz é melhor fortificar o coração com a graça do que com alimentos que para nada aproveitaram para aqueles que se entregaram a ele, Paulo provavelmente está falando de animais limpos e imundos que esses judaizantes estavam querendo impor para as pessoas, os cristãos hebreus também. Pode também, provavelmente alguns teólogos dizem isso, que no tempo do apóstolo Paulo existia alguns rituais no santuário, onde os sacerdotes e os levitas, eles pegavam determinadas partes do corpo do animal, levavam para fora, e ali então eles vendiam essas carnes, para que as pessoas pudessem comer essas carnes, e através dessa comida as pessoas obtinham a graça de Deus. Então Paulo diz, é melhor fortificar o coração com a graça do que se entregar a alimentos que para nada aproveitaram para aqueles que consomem esses alimentos. Muito bem, de acordo com isso então, se referindo aos judaizantes, Paulo estava advertindo justamente as pessoas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Hebreus, ele mostra preocupação com esse tipo de doutrina que poderia levar as pessoas a outras vezes retornarem ao sistema antigo de oferecer sacrifícios, imaginando que com isso estavam, obtendo a salvação através do sacrifício e não pela graça de Deus, tá? Fortalecer o coração com a graça
tem muito maior valor do que a pessoa, por exemplo, estar se entregando a doutrinas falsas. O que significa fortalecer o coração com a graça? Significa aceitar a verdade não apenas na mente, mas no coração também. Por exemplo, quando você aceita uma crença pela sua mente, você pode se tornar uma pessoa intolerante, uma pessoa mesquinha e até orgulhosa, porque conhece aquela verdade. Quando você aceita com o coração, você tem bondade com a pessoa. Exemplo, eu aceito a verdade de que só vão ser salvas as pessoas que aceitarem Jesus. Então, o livro de Salmos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a partir de hoje, eu vou eliminar todos os amigos infiéis que não são de Jesus da minha vida. Espera aí, calma. Isso é aceitar a crença pela mente, uma coisa bem racional. Pelo coração, eu digo assim: eu tenho amigos que não aceitaram Jesus. Eu não vou me envolver com eles em suas festividades, mas vou ser agradável, vou ajudá-los, vou fazê-los entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você aceitou a verdade pelo coração, tá vendo? Você tem bondade para com as pessoas. Aceitar só pela mente, a pessoa se torna racional, se torna assim, intolerante com aqueles que erram. Então é preciso aceitar a verdade com o coração. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: vocês fortaleçam a verdade, a graça no coração de vocês. É melhor no coração do que apenas na mente. Crer em Cristo é mais seguro do que acreditar em ensinos que não levam a nada e enganam aqueles que seguem essas doutrinas falsas. Ellen White, numa transcrição de uma das cartas dela, está em Meditações Matinais, de 1974, na página 126. Ela escreveu o seguinte: Cristo deseja fortalecer o seu povo com a plenitude do seu poder, de tal modo que eles todos possam ser envoltos numa atmosfera de graça. Jesus Cristo, ele quer fortalecer o seu povo com a plenitude do seu poder. Quando o seu povo se entregar a Deus de todo o coração, esse propósito se cumprirá na vida dos filhos de Deus. Então hoje há muitas pessoas que não têm muita fundamentação bíblica e são enganadas por qualquer doutrina que aparece na porta deles. A pessoa fica em dúvida: será verdade? Será que não é verdade? Então, puxa vida, a pessoa da minha família faleceu. Será que a pessoa, se eu morrer, eu vou me encontrar com ela? Olha, eu vejo adventistas falando isso. Não vejo a hora de morrer, porque assim eu vou me encontrar com a minha esposa. Que é isso? Não conhece a palavra? Diz que os mortos jazem no esquecimento, não tem mais lembrança de nada. Ah, quem me dera que meu pai aparecesse para mim. Que é isso? A pessoa não tem fundamentação bíblica. Aceita qualquer vento de doutrina que agrada o seu coração, tá? Então é preciso fortalecer a fé através de Jesus. Cristo pode fortalecer o seu povo através do seu glorioso poder. Envolver todas as pessoas que creem nele numa atmosfera de graça, tá? Em Londres, na Inglaterra, existe um templo muito antigo. Passando por ele um dia, um senhor notou que parte do teto estava desabando e era necessário escorar aquele pedacinho do teto daquela igreja e colocar algumas vigas ali. Mas quando se aproximou para examinar bem, descobriu, gente, que não era a parte antiga do edifício que estava assim caindo, mas era a parte nova, era o forro novo que estava caindo. Não eram as vigas antigas que estavam caindo. Olhando essa situação, podemos dizer que não há necessidade de termos cuidado excessivo com as doutrinas antigas do cristianismo. São as modernas que podem estar desmoronando a vida de muita gente. Então é preciso, ter cuidado com as doutrinas estranhas que estão aparecendo hoje em nosso tempo. Ellen White, escrevendo ainda em Evangelismo, página 304, não cultiveis um espírito de controvérsia ou polêmica dentro da igreja. O mais seguro meio de destruir falsas doutrinas é pregar a verdade. Por isso, é importante que nós tenhamos, assim, consciência daquilo que Deus quer da nossa vida. Um rapaz assistiu uma pregação e disse para o pastor: pastor, eu vou questionar o que o senhor pregou. Eu tenho muitas questões na Bíblia que eu entro em desacordo. Existe muita incoerência na Bíblia. O pastor disse: puxa vida, existe incoerência? Por exemplo, me dê um exemplo. Ele disse: no livro de Salmos mesmo tem ali pelo menos umas 5 incoerências. No Salmo, por exemplo, 51. O pastor disse: você pode me mostrar? Ele disse: se eu tivesse com a minha Bíblia aqui, eu mostraria agora para o senhor.
O pastor disse, olha, eu acho que a sua Bíblia deve ser igual a minha, igualzinha à minha Bíblia. Então, por favor, me mostre aqui, então, no livro de Salmos, onde está pelo menos uma incoerência para que nós possamos conversar. O moço começou a folhear a Bíblia e começou a abrir a Bíblia lá no livro de Apocalipse. O pastor olhou para ele, olhou para o ancião da igreja e o rapaz folheando disse, puxa vida, eu não estou encontrando o livro de Salmos. O pastor disse, moço, o seu problema não é falta de conhecimento, é ignorância. O senhor não conhece nada da Bíblia, você não sabe nem onde está o livro de Salmos. Vamos ao seguinte, o senhor vai vir aqui na igreja, eu vou dar um estudo bíblico e no estudo o senhor vai me falar das incoerências. O moço apareceu? Nunca mais, desapareceu. Então, não são as coisas novas, antigas que estão desmoronando, são as coisas novas, as doutrinas estranhas que estão desmoronando. Deus abençoe, que haja uma bênção para o seu coração. E não esqueça, se você não adquiriu ainda a lição do segundo trimestre, está na hora de você fazer o seu pedido. Olha, até marquei aqui o WhatsApp para você estar depois adquirindo. Você pode ver com calma, tá? Vai estar aí gravado, você pode ver e fazer o pedido e eu mando entregar para você, tá bom? Vamos então orar para nós encerrarmos a lição de hoje. Deus querido, obrigado pelo alerta que o Senhor deu através do apóstolo Paulo aos hebreus e a nós também. Nós temos cuidado com essas doutrinas falsas que existem por aí, doutrinas que podem tirar a nossa fé, nos afastar da salvação. Nos dê uma quarta-feira feliz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no seu coração. Olha, foi um pouquinho longo hoje, mas valeu a pena, porque vale a pena a gente ter, assim, conhecimento daquilo que temos que estar precavidos, tá bom? Fique com Deus.